Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa quarta aula, tá? Vamos ver aqui, vamos dar uma recordada lá do que a gente viu nas aulas anteriores, né? As matrizes de permutação, né? Elas, por exemplo, essa daqui, né? A PJI, ela troca a linha I com a linha J. Troca de posição, faz uma permutação de linhas. Então, repara, a gente verificou que essa matriz aqui ao quadrado, né, é a identidade. Em outras palavras, né, ela é a inversa dela própria. Tá certo? Ela é a inversa dela própria. Uma outra característica que vocês também podem verificar das matrizes de permutação PJI é que o transposto delas, ou seja, quando você troca a linha por colunas, tá? Resulta na mesma matriz, elas são simétricas, tá? São um caso de matriz que é simétrica, uma matriz que você troca a posição das linhas e colunas e retorna para a mesma matriz. Tá? Então, é importante guardar isso, né? As matrizes de permutação ao quadrado reproduz a identidade, né? O que significa que ela é a inversa dela mesma. É um caso onde a matriz inversa é a própria. E também a transposta dela é a própria inversa, certo? Que também é própria, que também é ela mesma, certo? Bom, agora vamos considerar um produto de permutações, tá? Vamos considerar que essa matriz P é um produto de permutações. Você fez várias permutações de linhas, né? Aqui eu coloquei três, né, para não ficar muito grande, mas é um número finito de permutações. Digamos que você fez essas três permutações, trocou a linha R com a linha S. Lembrando também, né, pessoal, o que se faz primeiro é o que está aqui à direita, tá? Você vai voltando, né, na composição na multiplicação de matrizes, né, aplicada a uma certa matriz A aqui à direita, como a gente viu nas aulas anteriores. Então você fez, trocou a linha R com a linha S, trocou a linha K com a linha L e trocou a linha I com a linha J, tá? Isso você fez isso numa matriz A aqui qualquer, né? Multiplicou pela A que deu esse efeito. Vocês se lembram, né? A pergunta que se faz agora é quem é a inversa da P, tá? Bom, eu vou pedir para você, olha a diferença daqui. Isso aqui é a inversa de uma individual, tá? É ela mesma. Mas quando você faz a inversa de um produto, aí tem que fazer a ordem reversa, né? Então eu peço para que você mostre que a inversa desse produto é a transposta desse produto. Se você fizer a transposição, esse vai para cá, só que a transposta é ela mesma, tá? Eu peço para você mostre isso aqui, tá? Então, a inversa de um produto de permutações é a transposta desse produto, certo? Fica aí como um exercício simplesinho para vocês fazerem e decorarem aí essa instrução. Tá, a gente observa então, pessoal, que essas matrizes de permutação, certo? Elas. Deixa eu só testar o microfone aqui, pessoal, que eu. Alô? Tá funcionando. É porque teve um dia aí que não sei por que não gravou, ele não estava funcionando. Não entendi. Bom, vamos lá. Parece que tá ok. Então, gente, vamos lá. Essas matrizes, tá? E os seus produtos, eles fazem parte de uma classe de matrizes, a gente falou que elas são simétricas, mas mais do que isso, né? Elas são o que a gente chama de ortogonais, ou seja, é quando a transposta é a própria inversa, tá? Matrizes ortogonais, a gente vai trabalhar com elas mais adiante, tá? São muito importantes, tá? As matrizes ortogonais são desse tipo aqui, ó, quando a transposta é a inversa. Tá? Então você vê que essa matriz de permutação, ela é ortogonal e simétrica ao mesmo tempo, tá? Uma coisa não necessariamente contraria a outra. Agora eu vou mostrar aqui uma outra matriz ortogonal, só para exemplificar, tá, pessoal? Que ela é ortogonal, mas não é simétrica, tá? Repara ela aqui, ó, que eu chamei aqui de O1. A O1 é uma matriz ortogonal, ou seja, a transposta é igual à inversa. Eu peço que você verifique, né? Faz a transposta e multiplica, que você vai ver que vai dar a matriz de identidade. E, no entanto, ela não é simétrica, tá? A gente vai trabalhar com matriz desse tipo, tá?
Mais adiante, para quem já sabe aí alguma coisinha, observa que as colunas, né, de uma matriz simétrica, de uma matriz ortogonal, perdão, são vetores unitários, tá? A gente vai falar nisso depois, e mutuamente ortogonais, né? A gente também vai falar disso depois, não sei se alguém que já sabe, se fizer o produto interno de qualquer coluna por qualquer outra, você vai ver que vai dar zero. Tá? Vamos voltar aqui, pessoal, à nossa a visão geral sobre a decomposição LU, tá? Eu pedi, né, para vocês, né, que vocês elaborassem um pseudocódigo compacto para decomposição LU, né? Sem o que a gente vai chamar daqui a pouco aqui de pivoteamento, tá? Que eles também chamam de método de Doolittle, ou assumindo que a matriz A é quadrada e que todos os pivôs, né? Ou seja, nunca vai. Aqui também ainda não expliquei direitinho para vocês o que é pivô, né? Mas é quando todos os elementos da diagonal principal forem não nulos, tá? Ao final do processo na U, tá? Quando todos os elementos diagonais da U forem não nulos, tá? A gente, na aula que vem, vai tornar essa noção de pivô mais precisa. Bom, qual a ideia principal, então, da decomposição LU? Pessoal, eu estou falando aqui da decomposição LU clássica, tá, pessoal? Onde A é uma matriz quadrada, tá? N por N, tá? E a matriz U vai ter todos os elementos da diagonal dela diferentes de zero, tá? Não vai ter nenhum elemento na diagonal principal que seja nulo. Isso é a decomposição LU clássica, como vocês estão vendo aí nos exercícios, tá? Só um parênteses aqui. Posteriormente, a gente vai dizer também que quando a gente fizer matrizes gerais, que não é a decomposição LU clássica, a gente vai usar a mesma simbologia LU também, mas aí não é a decomposição LU, tá? Eu vou voltar a frisar isso depois. Então, o que a gente está fazendo aqui é a matriz A, né, invertível, né, ou seja, uma matriz N por N, tá, que tem inversa, ela vai ter a decomposição LU. Tá? Quando você fizer essa decomposição LU dessa matriz A invertível, todos os elementos da diagonal principal da U vão ser não nulos. Tá? Essa é a decomposição LU clássica. Então vamos lá. Então a gente vai querer, a partir de uma A invertível, né, obter a L, que é uma triangular inferior com 1 na diagonal, que vocês já sabem fazer, e também a U, que é a triangular superior. Tá? Com a diagonal principal totalmente diferente de zero, os elementos que contém. Bom, esse algoritmo, tá, pessoal, que vocês fizeram aí, esse pseudocódigo, eu vou fazer aqui um rapidinho aqui também a nossa direita aqui, só para, né, para quem não conseguiu aí, ele vai percorrer as K colunas de um, tá, até n-1. Claro que você não precisa ter aí a última coluna, porque aí já não há mais nada o que fazer, né? Então, esse algoritmo ele vai ocorrer em n-1 passos, né? Ou seja, cada um para as n-1 primeiras colunas, tá? Então, para cada linha, né, i, né, que está abaixo, né, do valor da linha coluna K, ou seja, exemplo, se eu estou na primeira linha, eu vou começar a partir da segunda, terceira, quarta, né? Se eu estou na segunda linha, eu vou pegar a terceira, a quarta, a quinta. Se eu estou na quarta linha, se eu estou na quarta coluna, eu vou pegar as linhas 5, 6, 7, sempre abaixo dela, tá? Então a gente vai calcular esse fator multiplicativo, né? Você pega o elemento, né, que está abaixo lá do elemento da diagonal e divide pelo elemento da diagonal para toda aquela coluna, tá? A gente pode armazenar esses elementos, vão formar a matriz L. Você pode armazenar ela na própria matriz A. A gente vai fazer isso aqui, um exemplo, tá? Que fica claro para economizar espaço de memória. Se não quiser, abre uma outra matriz e faz também, né? Depois você vai subtrair m vezes a linha K da linha base I, lá daquela etapa, né? E a gente vai atualizar os elementos somente que estão à direita, né,
dessa coluna. Por quê? Porque os que estão à esquerda você já sabe que vai dar zero. E no que a gente falou aqui, a gente vai substituir simplesmente para economizar espaço pelos elementos da L. A gente vai mostrar direitinho como isso faz, tá? Bom, deixa eu pegar aqui. Aqui então, pessoal, para quem não conseguiu êxito aí em apresentar um algoritmo, como é que eu faço essa porcaria saindo aqui, gente? Olha aí. Vamos lá, tá aqui, pessoal. Eu peguei assim um exemplo, tá? Tem várias maneiras de fazer, tá? Um pseudocódigo aqui, em MATLAB, português, inglês, né? É, que vai fazer assim, né? Ele vai te dizer aí, você pode ler aí com calma, tá? Só vou dar o esboço aqui. Você pega a matriz A N por N, tá? E ela vai ser sobrescrita. E a saída vai ser a A contendo a L na parte inferior sem a diagonal e a U na parte superior e diagonal. Tá? Então, para k igual a 1 até n menos 1, você vai fazer para i igual a k mais 1 até n, né? Você vai calcular o multiplicador, né? Fazendo aquela divisão. Depois, para cada uma das linhas, né? Que estão à direita, né? Porque essa que está embaixo você já sabe que vai dar zero, né? Você faz a linha, né? Menos o fator multiplicativo vezes a linha base lá. Vai fazendo isso para cada uma das colunas até terminar, chegar até a coluna n-1, ou seja, a penúltima coluna. É exatamente aquilo que a gente faz, tá, pessoal? Vocês meditam um pouco sobre isso, tá? Porque aqui na aula falar disso é meio chato, né? É um negócio fácil de entender, mas chato de falar. Bom, aí você no final disso, você vai chegar, né, à decomposição LU lá. Como interpretar os resultados, né? Ou seja, então após a execução desse algoritmo, né, a diagonal e a parte superior, né, dessa matriz resultante, a diagonal e a parte superior vão formar a matriz U. E a parte estritamente inferior, né, a diagonal, vão ser os elementos da L, tá? Os elementos constitutivos da L. Vamos lá. Esse algoritmo, pessoal, ele vai apresentar três laços alinhados, né? Como a gente viu aqui, né? Ele tem três laços, né? Todos eles alinhados, né? Por dentro do outro, por dentro do outro, por dentro do outro. E, no geral, né? A gente vai voltar a falar sobre isso no final da aula, mas no geral eles totalizam um número de duas vezes n ao cubo sobre três operações de ponto flutuante, né? A gente vai voltar a falar sobre isso aí. Um exemplinho aqui, né? Utilizando esse algoritmo, com essa matriz aqui 3 por 3, né? Então, a primeira linha é 2, 1, 1, 4, 3, 3, 6, 5, 7. Então vai ser aquilo que a gente fala, né, pessoal? O primeiro passo é pegar, né? Coluna um. Vai pegar da linha 2 em diante, ou seja, a linha 2 e a linha 3, né? E aí você vai dividir, né? A linha. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah lá. Você vai dividir 4 por 2, então o fator multiplicativo é 2, então vai fazer 4 menos 4, 3 menos 4, 3 menos 4. Isso vai dar, né? Perdão, desculpe. O fator é 2. Então é 4 menos 4, 3 menos 2, 3 menos 2. Então tá isso aqui, ó. 4 menos 4 é zero, né? Aquilo a gente já sabe, não precisa se preocupar. Então você só vai fazer 3 menos 2, 3 menos 2. Então você vai tacar lá, ó, aqui, ó, na nova matriz, o 1 e o 2. O 2 vem do fator multiplicativo, né? Já compondo a L. Então você vai vendo, né? Fazendo aí para os outros. Fica aí como exercício vocês fazer. Você vai obter essa matriz A aqui, olha só. Aqui embaixo da diagonal principal, você tem os elementos da L, né? Então quem vai ser a U? Ó, a diagonal principal e a parte de cima. E quem vai ser a L? Toda diagonal vai virar 1, aqui em cima todo mundo é zero, e aqui vai ficar o 2, 3, 2, tá? A gente vai fazer um exercício aqui mais com permutação, que vai ficar mais claro isso, tá? É só fazer, tá, pessoal? Se você não quiser fazer tudo junto, quiser zerar aqui, como é o padrão, né? Se você não quer economizar espaço de processamento, aqui vai ser zero, zero, né? E a L você compõe por fora. Bom, agora olha só, pessoal, esse algoritmo funciona muito bem, tá? Esse é o chamado algoritmo de Dolittle, ele funciona muito bem quando você não encontra, né, no meio do processo,
o zero na diagonal principal, tá? Se aparecer esse zero na diagonal principal, existe uma situação onde o problema é contornável, que a gente vai ver agora, e existe a situação onde o problema não é contornável, ou seja, é quando a matriz é singular e você não vai poder, tá, ter a decomposição clássica LU. Vamos ver um caso aqui, vamos ver um exemplinho aqui onde é resgatável, tá? E a gente vai aproveitar e fazer o algoritmo direitinho para vocês observarem aqui, tá? Como é que funciona. Vamos fazer isso aqui bem em detalhes para vocês verem, tá? É o algoritmo acima com uma pequena modificação de permutações, como a gente vai ver. Vamos olhar para essa matriz aqui, tá? Ó, observe que a gente não pode executar o algoritmo anterior sem fazer uma permutação de linhas. Sim, porque olha só, repara, o algoritmo anterior, a gente chegava aqui e encontrava algo diferente de zero, certo? E saía zerando os elementos abaixo. Só que agora a gente encontra zero, tá? Então a gente não pode prosseguir sem fazer alguma modificação aqui, certo? A modificação que a gente faz, e que aqui é meio óbvia, né, é trocar uma dessas linhas aqui pela primeira. Vamos considerar que a gente troca, então, a L2 com a L1. Então, a gente acabou de fazer uma permutação, tá? Então, você sabe que isso aqui, trocar a linha 2 com a L1, é análogo a multiplicar a à esquerda, pela P21, 4 por 4, né? P21, 4 por 4. Se eu fizer isso aqui, eu vou trocar então a linha um com a linha 2, tá? Então a gente vai obter essa nova matriz aqui, ó, tá? Anota aqui que a gente fez uma troca de linhas, tá? Da linha um com a linha 2. Então obtemos essa matriz aqui. Bom, beleza, essa matriz agora, ó, o elemento aqui que está na diagonal é um. Então a gente pode zerar os elementos abaixo dele, né? Que é o algoritmo lá de Dolittle. A gente pode voltar e fazer isso normalmente, tá? A gente já consertou a matriz A através de uma permutação e apareceu aqui essa nova matriz. Bom, então a gente vai continuar aqui fazendo isso, ó. Esse já é zero, né? Na segunda linha já temos um zero, então não precisamos mexer mais nada. A gente tem que transformar em zero a terceira e quarta colunas aí, linhas aí da primeira coluna. Bom, isso é feito, pessoal, né? Com essas duas operaçõezinhas aqui, muito simples, né? L3 se transforma em L3 menos L1 e L4 se transforma em L4 menos L1, tá? Então, fazendo essas duas operaçõezinhas aqui de, né, substituição de uma linha por um múltiplo da linha base lá, a gente vai obter essa matriz aqui, ó. Aqui seria zero, né, pessoal? Mas uma das formas de dinamizar o algoritmo é tacar que você tem um aqui, né? É que eu fiz aqui meio rápido, né, pessoal, para meio que economizar, mas aqui é como se tivesse, ó, repara, lembra ali? É como se tivesse um número um aqui, né? E aqui também, ó. Então, esse um a gente vai jogar aqui, tá, ó, linha 3 1, posição 3 1, 4 1, posição 4 1, tá lá. A gente põe ele ali para economizar espaço, tá? Porque esses aí é que vão formar a matriz L, tá? Ou seja, a rigor seria 0 0, ok. Mas você aproveita a própria matriz A para já ir preenchendo a L. Isso aí você economiza espaço de memória. Tá, isso aí, pessoal, vamos lá. Isso é uma bobagem, certo? Quando você está trabalhando com matriz 4x4, 3x3, entendeu? Matrizes pequenas são uma bobagem, realmente. Agora, por que a gente está falando isso aqui? Porque, claro, a gente não pode dar um exemplo aqui de milhões de linhas por milhões de colunas. As aplicações modernas de álgebra linear se processam com matrizes gigantescas, tá? Esse algoritmo, ele vale para matriz gigante. Tá? Então, nesses casos, é interessante otimizar o máximo que você puder. Tá? As aplicações modernas aí de álgebra linear trabalham com milhões de linhas por milhões de colunas, e às vezes até bilhão. Tá? É claro que são matrizes, né, bastante, digamos, amigáveis, apesar de serem grandes. Mas mesmo assim, é importante economizar espaço de memória. Então, vamos lá. A gente colocou, então, esses caras que seriam zero, a gente aproveita e taca ali os elementos da L, né? O zero também vai estar na L, né? Mas como a gente não mexeu nele, eu deixo ele com a própria cor aqui preta para não, para lembrar que ele também vai estar na L, claro, mas tá, a gente não precisou usar o algoritmo para preenchê-lo. Bom, então, pessoal, agora a gente vai pegar essa outra submatriz aqui, tá? E esquece essa casca aqui de cima e da esquerda e vamos passar para essa submatriz. Aí você
Repete tudo de novo, vamos lá. Vai para a primeira linha, vai para a primeira linha, primeira coluna, né? O cara que está na diagonal, e vai zerar os elementos que estão abaixo dele através de transformações elementares, mais ou menos, né? Então vamos lá. Agora, quais são as operações elementares que eu preciso fazer? Eu preciso eliminar esse um e esse 2. Isso vai ser feito assim, né? Ó, repara, L3 vai em L3 menos uma vez L1 e L4 vai em L4 menos duas vezes L2. L3 vai em L3 menos uma vez L2 e L4 vai em L4 menos duas vezes L2. Fácil de ver, né? Maravilha. Então, executando isso aqui, olha lá, né? Executando isso aqui, a gente vai obter, né? 0, 0, 0 menos 2, 0, 0 menos 2 e menos um. Mas aquela coisa, por economia de espaço, já compõe lá a L também, ó. Então, na posição 3, 2, coloca o 1, tá aqui. 3, 2, você coloca o 1. E na posição 4, 2, você coloca o 2, que apareceu aqui como fator multiplicativo, ó. Já estamos compondo a L aqui mesmo, tá? Novamente, vamos lá, vamos prosseguir. Vamos passar agora para essa submatriz aqui, 2 por 2. Repara, apareceu de novo aquela encrenca, ó, o zero aqui. Sem problema, vamos fazer uma outra permutação, tá? Vamos permutar a linha 3 com a linha 4, tá? Ela inteira, tá? Inclusive a parte em L, tá? É importante lembrar disso, ó. Quando a gente permutar agora, ó, a 4 por 3, você vai fazer inclusive com a parte cor-de-rosa aqui, tá? Inclusive com a parte de L. Depois eu vou explicar por que que tem que funcionar assim. Bom, então ao final, pessoal, chegamos a isso aqui, tá? Ó, ok? Aqui também não precisou mexer, tá? Então estamos aqui com a forma final. Então aqui a gente consegue extrair facilmente a L e a U, né? Bom, a L, né, pessoal, seria uma matriz 4 por 4. Aqui todo mundo 1, né? E essa parte aqui de baixo. E a U, aqui todo mundo zero. E aqui na diagonal principal seria 1, menos 2, esses caras aqui em cima, tá? Vai aparecer aqui embaixo daqui a pouco. Aliás, deixa eu botar logo lá para você ver. Então, depois a gente vai comentar aqui o que que aconteceu, tá? Tá aí, pessoal, aqui ó, a U, né? Que a gente extrai dali. A L também, né? Ok? Que a gente extrai dali. E a P, que é o produto dessas duas permutações, tá? Que tá aqui. Então, a gente vai ver que isso aqui vai dar a decomposição PA igual a LU. Agora, eu vou comentar aqui umas coisinhas que são importantes, tá? Embora o algoritmo seja simples, acabou, é isso aí. Com isso aí, você faz a permutação PA igual a LU. Eu acho que vale a pena comentar umas coisinhas aqui, ó. Repara, vamos resumir o que a gente fez em termos de operações elementares, tá? O que a gente fez foi isso aqui, pessoal. A gente pegou a matriz A, aquela matriz original, fizemos uma permutação P21, depois fizemos uma E31, uma E41, uma E32, tá? E uma E42, tá? Só lembrando aqui que essa daqui a gente usou fator 1, essa daqui fator 1, né? Esse daqui fator 1 também, essa daqui é o fator 2, né? Acho que é a única que a gente usou fator 2, né? É. E depois fizemos uma permutação P43, aí já deu a U certinha. Então o que a gente fez foi isso aqui, tá? Ó. Então, ó, da direita para a esquerda. Vamos lá. Pegamos a matriz A, fizemos a permutação da linha 1 com a linha 2. Depois a gente pegou a linha 3 e diminuiu ela da linha 1 e colocamos no lugar da linha 3. Depois disso, a gente pegou a linha 4 e diminuiu da linha 1 e colocou ela no lugar da linha 4. Depois pegamos a linha 3, diminuímos da linha 2 e colocamos ela no lugar da linha 3. Depois a gente pegou a linha 4 e diminuiu de duas vezes a linha 2 e colocamos ela no lugar. Depois precisamos fazer mais uma permutação da 4 com a 3 para resultar nessa matriz aqui, final, tá? Onde a gente consegue ler a U e a L simultaneamente. Maravilha. Agora, olha só que a decomposição, pessoal, é PA igual a LU, mas nota que P
Os P's foram colocados aí dispersamente, eles não ficaram todos juntos, né? Não ficaram todos juntos, certo? Repara, se eu pudesse transportar essa P43 aqui para dentro, tá? Se isso aqui fosse possível, tá? A decomposição PA igual a LU estaria morta, certo? Maravilha. Só que eu não posso fazer isso, tá? Eu até vou poder fazer com alguma coisa aí, mas assim desse jeito, deixando todas elas como estão, eu não posso fazer isso, tá? Não comuta. Lembrar que em geral EP e PE não comutam, tá? Nós não podemos simplesmente pegar a P e jogar para cá, tá? Na prática vai ser o que vai funcionar, mas é porque a explicação é mais sutil. Vamos lá. Eu não posso fazer isso em geral, mas olha só, no entanto, repara, se as se as linhas envolvidas na E as linhas envolvidas na P não tiverem nada a ver uma com a outra, eu posso trocar uma pela outra que não tem problema. Maravilha, essa é a primeira coisa. Então, essa linha que a E mexeu, tá? I e J, e as linhas que a P mexeu, K e L, não tem nada a ver uma com a outra, não tem nada uma a ver com a outra, então beleza, então eu posso trocar, elas podem comutar sem problemas, porque você vai estar mexendo em setores diferentes da matriz. Bom, agora, quando a E e a P, tá, misturam aí essas coisas, ó. Então a E, JI e PKJ. Então, nesse caso, eu posso trocar assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que é KI, ó, KI e a PKJ vem para cá. Então, se eu trocar a posição aqui da P, eu tenho que mudar aqui para KI, tá? Primeiro e último. Pessoal, isso aqui é mais fácil do que imagina, tá? Mesma coisa aqui, ó. Quando quem tem de repetido aqui não é a coluna linha, é a linha coluna, olha lá. Também eu posso trocar de posição, né? Jogo PKJ para cá, desde que eu troque o K, né, o que tem repetido, pelo J. Pessoal, isso aqui é mais fácil que imagina, pessoal. É simplesmente o seguinte: repara, eu não troquei a K com a J, então na E aqui eu troco a J com a K. É só isso. Aqui eu não troquei a K com a J, então aqui na E é a mesma coisa, eu troco a K pela J. É só executar na que fica aqui à esquerda o que você fez aqui na troca de linhas, tá? Bom, então olha só, voltando, vamos fazer aqui em etapazinhas, tá? Voltando aqui ao que a gente tinha no início. A gente tem essa sequência aqui que a gente fez, ó. Vamos trocar a 4,3 com a E4,2. Então vai ficar o seguinte, ó. É só trocar a 4 pela 3, né? Fica E3,2, P4,3. Na nova troca aqui, ó, o 3 vira 4, né? Tá aqui. Na outra troca para cá, o 4 vira 3, né? Aqui por último, na última troca para cá, o 3 vira 4. É isso, tá? Você passa ela para cá e todo mundo que foi trocado, você troca nas matrizes E atrás. Então agora fica fácil perceber, né, que realmente vai funcionar olha lá, a decomposição LU e que você pode simplesmente, né, AP é o produto das permutações que a gente fez, né? A P21 com a P43, que dá isso aqui. A U é aquela que você encontrou e a L também, tá? Eu peço para que você verifique aqui, né? Faça esses produtos e mostre que realmente PA igual a LU, tá? Então, a gente acabou de mostrar uma situação que quando você, no meio lá do escalonamento, né? Já estou adiantando o termo, né? No meio lá do escalonamento do processo, para você encontrar a matriz U, você, no meio desse processo, encontrar um elemento diagonal nulo, se abaixo dele existirem elementos não nulos, você pode resgatar, tá, o algoritmo fazendo permutação com as linhas de baixo, tá? Uma linha não, um elemento não nulo que esteja abaixo.
Aí você coloca esse elemento não nulo na diagonal principal e prossegue o método, tá? Se isso for sempre possível, vai existir a decomposição PA igual a LU. Se isso, se chegar um momento onde você não consegue transformar um elemento nulo da diagonal principal num elemento não nulo, aí o processo morre e a gente diz que essa matriz é singular e não tem decomposição PA igual a LU clássica, tá certo? É isso. Bom, aí eu faço um desafio aí para vocês, tá? Uma brincadeirinha, tá? Depois a gente vai voltar a falar disso na aula que vem. Como modificar o pseudocódigo para superar essa dificuldade com os zeros na diagonal? Bom, tá? É isso. É indicar que cada vez que apareça o zero na diagonal, você tenta resgatar ele com um elemento não nulo abaixo, naquela coluna, de tal maneira a recompor o elemento não nulo na diagonal principal. Segunda observação, tá? Então eu peço para vocês brincarem com isso aqui. Meditem, pelo menos, né? Observação 2. Haveria algum outro motivo, tá? Além de superar os zeros na diagonal, que fizesse a gente também usar permutações? Essa pergunta é importante, tá? Essa pergunta é importante e muito interessante, tá? Então a gente viu que para fazer o algoritmo LU, tá? É, a gente para resgatar o algoritmo LU, quando aparecem zeros na diagonal, a gente faz permutações. Mas existiria algum outro motivo ou outros motivos para que a gente também fizesse permutação de linhas, tá? Ao longo desse processo de gerar a matriz A igual a, gerar a matriz LU ou gerar PA igual a LU, tá? Para responder essa pergunta, vamos acompanhar, tá? Aqui um sisteminha. Esse sistema é muito interessante, é um sisteminha clássico aí, tá? Vamos analisar isso com bastante cuidado, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos considerar esse sistema linear aqui. Sistema simplesinho, 2 por 2, tá? Agora, repara aqui, ó, que o primeiro elemento da matriz A, né? Lembrando que é um sistema, né, pessoal? Sistema desse tipo é uma matrizinha quadrada 2 por 2, né? Vezes a matriz X igual a B, né, pessoal? Lembrando assim, né, que a gente também, né, a matriz A, né? Vou falar de novo ali embaixo, mas só para matrizar, ela é assim, né? O, a gente pode criar a matriz das incógnitas, né? Aqui que é x e y, né? Que é o produto com a matriz A, essa chamada matriz A, a matriz dos coeficientes. E essa matriz Bzinha aqui é o que se chama em teoria de sistema de matriz do termo independente. O nosso B, no caso, é 1, 2, tá? Maravilha. Então, vamos lá. Vamos tentar resolver esse sistema aqui. Ó, pessoal, ó, esse sistema aqui é um sistema simplesinho. O que tem de esquisito aqui, que a gente vai ver aqui, é esse elemento aqui, esse primeiro elemento, o elemento A11, ele é muito pequeno comparado com os outros elementos, ó. Ele é 10, é 10, né? 10.000 vezes menor do que esse, 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 tá? Ele é muito pequeno comparado com os outros, tá? Uma outra coisa, bom, vou falar isso daqui a pouco, vamos lá. Vamos então, é claro que a gente pode buscar para esse sistema aqui uma solução exata, algébrica, tá? A gente pode fazer isso, por exemplo, fazendo a primeira menos a segunda, né? Vai eliminar o y, né? Se eu fizer a primeira menos a segunda, eu elimino o y, calculo o x. Aqui, tá, pessoal? Algebricamente, na mão aí, tá? Você faz a segunda menos a primeira, tá? Vai eliminar o y, aqui vai dar 2 menos um, que vai dar um. Aí você vai obter, né, que o x é isso aqui, tá, pessoal? Ele é aproximadamente, tá? 10.000 sobre 10.000 sobre 9.999, tá? Isso é aproximadamente 1,001. Perfeito, perfeito, tá? De posse de posse do x, tá? Você pode substituir ele aqui na segunda equação e fica facílimo calcular o y, tá? Ele é da ordem de 9.998 dividido por 9.999, ou seja, da ordem de 0,000. Ou seja, tanto o x quanto o y são muito próximos do número um, né?
ok? É fácil ver isso. Isso aqui, tanto x quanto y estão muito perto do um. Se botar aqui um mais um vai dar algo próximo de um. Próximo de um vai dar, né? Algo bem próximo de 2. E aqui algo próximo de um. Isso aqui é próximo de zero, isso aqui é próximo de um, tá? Então, soluções aproximadas estão essa aí. Essa aqui são as soluções exatas, tá? As duas aqui são soluções exatas, eu peço para que vocês confiram. Isso aqui, né, aproximação, ou seja, razoável, né? Que ambas sejam próximas de um, tá? Maravilha, isso aqui é uma solução algébrica que você faz aí na mão, tá? Muito bem. Só que vamos agora pedir para o computador fazer. Em vez da gente fazer, vamos pedir para o computador fazer a decomposição LU, tá? E vamos supor que esse computador está usando esse nosso pseudocódigo aí, tá? Esse nosso primeiro pseudocódigo, que não mexe com nada, só sai fazendo a coisa, né? Direto, sem medo de errar. Só um minutinho aqui, peraí. Bom, sendo assim, tá? Vamos pedir para o computador fazer essa decomposição LU usando esse nosso primeiro algoritmo aí simples, tá? Quando ele fizer a decomposição, ele vai obter isso aqui, tá, pessoal? A U vai ser 0,00011, aqui embaixo zero, tá? E aqui menos 9.999. A L vai ser desse tipo aqui, ó. Um zero, 10.000 e aqui no último um, tá? Isso aqui, pessoal, se você mudar o sistema AX igual a B para o sistema UX igual a C, você vai resultar nesse sistema aqui, tá? Eu peço que vocês verifiquem, tá? Você sabe que A igual a L1 e B igual a LC. Então, essa aqui fica C, tá? Maravilha. Se você fizer assim, pessoal, repara o sistema que a gente terminou, ó, usando aqui a matriz U. Olha lá que bacana. Nesse caso aqui, pessoal, a y, você calcula a y, né, e vai usar aquele método de substituição regressiva. Então, a y vai dar 9.998 dividido por 9.999, o que é aproximadamente 0,9998998999998. Segue assim, dízima periódica, né? Segue assim, não é dízima, segue assim periodicamente. Tá? Ou seja, é um número muito perto de um, tá certo? A gente pode arredondar, essa é a solução, digamos, exata. Essa exata usando esse método, né? É, isso aqui, digamos. Agora, isso aqui é tão perto de um, o que que você acha que a gente pode arredondar para um, né? Pô, isso aqui é quase um, né? Agora, repara uma coisa. Se eu arredondar para um, a coisa vai para o saco. Porque repara, se eu arredondar para um, eu vou colocar na equação de cima por substituição regressiva e vai ficar um igual a um. Então, isso vai me dizer que o x é igual a zero. Tá? Mas isso entra em total desacordo com a solução algébrica que a gente fez. Repara, pessoal. Na solução algébrica, tanto o x quanto o y, o que é bastante razoável, né? Porque essa solução está correta, todos eles são muito perto de um. E, no entanto, fazendo o método de Gauss aí com a decomposição LU, a gente encontrou um erro gritante, tá? Gigantesco. A gente encontrou que o y realmente era um, agora o x era zero, ou seja, repara, entendeu? Repara a encrenca. Você vê que uma aproximação feita lá, na zilionésima casa decimal, implicou numa coisa milhares, feita aqui, por exemplo, no 8, né? Na quarta casa decimal depois da vírgula, ou seja, um número 10.000 vezes menor, implicou numa mudança num número 10.000 vezes maior. Ó, tirou ele de um para zero. Tá? E você poderia fazer isso aqui com esse primeiro elemento muito menor, o que seria mais catastrófico ainda. Seria a mesma coisa, tá? Uma mudança muito, muito, muito pequena implicaria uma mudança
em algo muito, 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 muito grande, tá? Então tem alguma coisa errada aqui, pessoal. O que que aconteceu? Vamos entender nesse caso o que que aconteceu. A escolha, tá, desse elemento aqui, 0,00001, como pivô, ou seja, eu nem falei ainda de pivô muito bem, né, mas como primeiro elemento aqui, tá, da matriz U, como elemento que serviu para eliminar esse um aqui de baixo, essa escolha foi catastrófica. Ela desequilibrou totalmente a estabilidade desse sistema. Esse sistema é estável. Eu preciso falar um pouquinho sobre isso, não quero entrar muito nesse assunto, mas é preciso dizer que esse sistema aqui é estável. Por quê? Pessoal, esse sistema é estável. Repara que essa matriz aqui, o determinante dela, tá? É bem diferente de zero. Ele é menos um, se eu não me engano. Aproximadamente menos um, tá? O determinante, tá, é bem diferente de zero, ou seja, é aproximadamente menos um. Em módulo, né? Ele é um. Aproximadamente um. Então, toda matriz que tem determinante bem diferente de zero, tá certo? Ela é estável do ponto de vista de cálculos, ou seja, acochambrações, né, tipo essa aqui, não eram para causar nenhum dano. Aqui elas causaram porque a escolha do pivô foi catastrófica, tá? A escolha desse pivô foi catastrófica. Ela nos trouxe instabilidade numérica, ou seja, isso, uma acochambraçãozinha de um número lá muito pequenininho acarreta uma variação muito grande no resultado final, fazendo com que o sistema perca a estabilidade. O que que trouxe instabilidade aqui? Bom, só voltando ali, né? Quando o determinante é muito perto de zero, as matrizes são instáveis, tá? Elas realmente têm problemas, tá? Elas não apresentam estabilidade numérica, quando o determinante é muito perto de zero. Mas o dessa aqui, o determinante não era perto de zero. Era bem perto de um, ou seja, bem diferente de zero, tá? É o que a gente chama de uma matriz bem condicionada. O determinante dela é bem maior do que zero. O sistema era para ser estável. Nesse caso, então, a estabilidade foi comprometida por causa do pivô muito desiguais. Você tinha um pivô, né, um e o outro pivô 0,0001, ou seja, 10 mil vezes menor. Ou seja, uma diferença de 10 mil vezes. Tá? Isso traz instabilidade. Tá? Porque se você calcular agora o determinante, né, da matriz U, repara, multiplicando os elementos da matriz U aqui na diagonal, você vê que ele é muito perto de zero. Tá? Então trouxe instabilidade. A má escolha do pivô, do elemento que fica na diagonal, trouxe instabilidade. Bom, então surge a pergunta, né? Como é que a gente, tá, pode restabelecer a estabilidade desse caso aí? Simples, usando a permutação. Tá? Então, se eu permutar, trocar as equações de posição, ó, em vez de fazer AX igual a B, faz PAX igual a PB. Eu vou mudar para esse outro sistema. Tá? Agora, fazendo o escalonamento, com essa permutação, tá? Fazendo o escalonamento com essa permutação, eu peço para que você, bora escalonar, e faz aí esse cálculo que eu fiz aqui, você vai obter esse outro sistema aqui, ó. O U vai ser esse, o C vai ser esse. Então, você vai obter o sistema x igual a C, que é esse aqui, ó, x mais y igual a 2, 0,9999y igual a 0,99998. Cara, agora os pivôs, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, é um e aproximadamente um. Você vê, não tem aquela desigualdade do pivô. Se você fizer o determinante aqui, é próximo de um. Então, ele resgata, a permutação resgata a estabilidade desse sistema. Então, nota que agora a segunda equação nos fornece y aproximadamente um e se eu substituir algo aproximado a 1 aqui em y, o x dá aproximadamente um também. Algo aproximadamente um mais algo aproximadamente um é algo aproximadamente 2. Então, ela voltou a ser bem comportada, tá? Então, sim, existe mais um motivo para que a gente use a permutação de linhas, tá? O nome desse processo, tá, pessoal, que é usado para evitar, tá,
A gente, esse tipo de processo é chamado de pivotagem parcial. E os códigos em geral, pessoal, tá? Eles escolhem o maior pivô disponível naquela coluna, tá? Esse processo é chamado de pivotagem parcial. Por que que se escolhe o maior pivô possível naquela coluna? É claro que se um candidato for um ou três ou com números assim próximos, tanto faz como tanto fez. Agora, se eles são muito desiguais, é melhor você escolher o maior. Vamos entender aqui. Por quê? Então, o pivotamento parcial, que é o nome desse processo, ele é feito por duas razões. Tá? Primeiro, evitar pivôs muito pequenos, ou seja, elementos na diagonal lá, muito pequenos. Porque que acontece? Se um elemento lá da diagonal for muito pequeno, tá? Quando você dividir, né, os primeiros elementos daquelas linhas por esse fator, vai dar um elemento muito grande. Ó, isso amplifica os erros. Se você fizer se as equações, né, se as linhas da equações são feitas com acolchambramento, né, pequeno que seja, quando você multiplicar por uma coisa muito grande, certo? Ou seja, dividir por uma coisa muito pequena, esses erros vão se amplificar enormemente, tá? Levando a resultados imprecisos, certo? Se você tem um erro pequenininho, mas que você, por cálculos mal conduzidos, multiplica esses errinhos por coisas gigantescas, você vai estar piorando os seus cálculos, certo? Então, uma das razões de se usar a pivotagem parcial é fazer com que os erros permaneçam, tá, o menor possíveis. É claro que eles vão se propagar no meio das contas, mas que se propaguem o menor, tá? O menor possível, o menos possível, tá? Então, a primeira razão para você usar a pivotagem parcial, ou seja, né, trocar linhas, nem sempre é por causa do aparecimento de zeros ali, tá? A pivotagem parcial vai acontecer quando você vê que um elemento da diagonal é muito pequeno, é melhor trocar por um elemento de baixo que seja maior. E a outra coisa que a gente acabou vendo no exemplo acima é garantir a estabilidade numérica por uma matriz que seja bem condicionada, né? A matriz é mal condicionada, ou seja, tem determinante muito perto de zero, não adianta nada fazer pivotar, ela é ruim e ponto. Felizmente elas não acontecem com muita frequência, tá? As matrizes mal condicionadas, felizmente elas não aparecem muito em aplicações reais. Até aparece, mas não é muito comum. O mais comum é isso aqui, né? Você desestabilizar uma matriz estável, um sistema estável, por uma escolha péssima dos elementos da diagonal. Tá? Aqui eu peço que vocês leiam com atenção, tá? Bom, vamos agora, pessoal, aqui por uma última consideração aqui, penúltima de fato, sobre a decomposição LU. Esse papo aqui é muito bacana, tá? Quanto custa a decomposição LU? Ó, é o custo, né, em número de operações, que também se reflete em tempo de processamento, né, e que também pode ser proporcional a dinheiro, né, em casos, né, muito grandes e tal, computadores muito caros, computadores partilhados, em centros de pesquisa, que tem vários pesquisadores concorrendo pelo tempo de processamento e tal, né. Isso tudo é importante quando você está lá nos limites grandes. É claro que isso não é importante para fazer uma continha, né, que num PC, em casa, num aplicativo simples, né? Mas em situações de industrial, de pesquisa e tal, esse é importante ter em conta esses custos aí em tempo e em dinheiro. Bom, o que que a gente considera operação, né, nessa decomposição LU? O que a gente considera classicamente como operações aí são o que a gente chama de flops, né? São operações de ponto flutuante. São tradicionalmente operações aritméticas básicas, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Em binário, tudo vira soma, né, pessoal? Só que, é claro, é mais trabalhoso multiplicar e dividir em binário do que somar e subtrair, né? Buenas, não, então aqui, ó. Na LU sem pivoteamento, né? Ou seja, aquela LU que funciona direto sem fazer troca nenhuma, tá? Vamos fazer o cálculo por base nisso, tá? Quando tem permutações, a coisa piora um pouco, né? Mas vamos, apenas para ter como base aqui, vamos ver como é que a banda toca. Então, a situação, pessoal, é essa aqui, ó. Ó, na LU sem troca de linhas, tá? As trocas de linha vão piorar a situação, mas apenas para ter como base, né, uma estimativa de quantas operações se faz, vamos esquecer a troca de linhas nesse momento aqui. Então, como é que são as operações principais que você faz aí, ó?
É divisão pelo pivô, né? Divisão pelo elemento que está na diagonal, certo? Para calcular o fator multiplicativo das linhas abaixo que vão ser subtraídas, né? Maravilha. E a segunda operação em fazer é uma multiplicação da linha, né? Você vai pegar aquele fator multiplicativo, multiplicar pelas linhas, né? E a subtração das linhas, né? Para zerar embaixo ali do pivô, do elemento da diagonal. Então, nós temos aqui três tipos de operação, né? A divisão pelos elementos da diagonal, a multiplicação da linha por esses elementos e a subtração daquelas linhas que estão abaixo ali, tá? Agora, repara o seguinte. Como as operações do tipo um são da ordem de n ao quadrado, depois a gente pode até pensar nisso, tá? Como uma matriz n por n, né, a divisão pelos elementos pivôs, os elementos que estão na diagonal principal, não nulos, né? Você vai fazer por uma matriz n por n, algo proporcional aí n ao quadrado, tá? Ok. Matriz 3 por 3 vai ser 9, uma 4 por 4 vai ser na ordem de 16, alguma coisa proporcional aí, é isso aí, tá? E assim sucessivamente. Claro que uma matriz grande, isso aqui é grande, né? Mas, comparado com as operações desse segundo tipo aqui, elas são poucas, porque as operações do segundo tipo, a gente vai poder mostrar que elas são da ordem de n ao cubo. Então, claro, quando a matriz é pequena, tá? Elas são próximas, né? As operações do tipo 2 e do tipo um são parecidas, né? 3 não é muito diferente de 9, 4 não é muito diferente de 16, 5 não é muito diferente de 25, né? Um computador, né? Mas, é claro, 10.000 ao cubo é muito diferente de 10.000 ao quadrado, certo? 1 milhão ao cubo é muito, 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 muito diferente de 1 milhão ao quadrado. De tal maneira que as operações do tipo 2 aqui, né? A multiplicação das linhas pelo fator e a subtração subsequente delas da linha base lá, gastam muito mais operações. Então, uma primeira aproximação, tá? Vamos considerar apenas as do tipo 2, tá? Sabendo que as outras podem ser bastante, mas são, digamos, muito pequenas comparáveis com essas do tipo 2, tá? Então, para ter uma estimativa, né? Basta pegar as do tipo 2 lá. Bom, pessoal, agora vamos fazer um caso aqui, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos considerar uma matriz 5 por 5, tá? Vamos executar para ela essa coisinha aqui para a gente tentar generalizar esse resultado para uma n por n, tá? Maravilha. Então vamos ver como é que isso funciona. Olha só, pessoal. Aquele algoritmo simples lá para uma matriz 5 por 5. Como é que vai funcionar a coisa? Repara, o nosso primeiro passo, né, a gente vai para a primeira linha lá, primeira coluna, tá? Então a posição do pivô, ou seja, o elemento lá que vai servir de base, ele vai estar na primeira linha, primeira coluna. Maravilha. Aí você vai pegar as linhas abaixo, tá certo? Quantas linhas você tem abaixo na matriz 5 por 5? Quatro linhas, tá? E quantas colunas você tem à direita dela? Quatro colunas, certo? Quando você, né, dividir lá, tá, vamos supor. Então, o que a gente vai ter que atualizar na matriz, né? Lembrando que abaixo lá daquela coluna você já sabe que vai dar zero, né? O cálculo é feito para dar zero no escalonamento. Né? O que você vai ter que atualizar numa matriz 5 por 5 nesse primeiro passo é uma matriz 4 por 4, tá? Que fica lá abaixo à direita, ok? É essa matriz 4 por 4 aqui que vai ser atualizada com os cálculos lá de divisão pelo fator multiplicativo e subtração de linhas. Então, tá? Uma matriz 5 por 5 no primeiro passo, você vai atualizar 16 elementos, né? Fazendo isso aqui. Você atualiza 16 elementos. Tá, vamos para o segundo passo. Agora você está na segunda linha, segunda coluna. Tá? Então, nesse segundo passo, quando você está na segunda linha, segunda coluna, o que você vai ter que atualizar é uma matriz 3 por 3 abaixo dela. Tá? Novamente fazendo operações desse tipo aqui, tá? Só que numa matriz 3 por 3. Maravilha. Então você vai ter que atualizar 9 elementos. Tá? Vamos passar para agora para a linha 3, coluna 3. Você está então na posição lá
né, da matriz, que é a posição da diagonal 3 3, né? Elemento 3 3 da diagonal. Então, nesse ponto, você vai ter que atualizar uma submatriz 2 por 2, ou seja, você tem que atualizar quatro elementos. Quando você vai para a penúltima linha, penúltima coluna, né? No passo 4, você vai ter que atualizar uma matriz um por um, ou seja, apenas um elemento. No passo 5 você não tem que fazer mais nada, porque já está pronto, né? Não tem mais o que mudar, zerou tudo, né? Maravilha. Então vamos recapitular o que a gente fez aqui, ó. Vamos ver o número de elementos que foram alterados no processo inteiro até chegar à matriz U. Ó, então, primeiro foram 16, depois 9, depois 4, depois um. Repara que isso aqui, na realidade, é a soma dos quadrados, né? Então, se a matriz é 5 por 5, você vai fazer a soma dos quadrados de P igual a 1 até 4, tá? É essa soma que você está fazendo aqui para uma matriz 5 por 5, tá? Então, se ela for N por N, pessoal, tá? Vai ser isso aqui, só que N menos 1, não é isso? Tá? Então, vamos lá. Então, nesse exemplo 5 por 5, né? A soma dos quadrados varia de 1 até 4. Maravilha. Se você for generalizar agora para uma matriz N por N, né? No passo K, o tamanho da submatriz é N menos K por N menos K. Tá? E o número de elementos a serem multiplicados é N menos K ao quadrado. Então, mesma coisa, né? K igual a até N menos 1 de N menos K ao quadrado. Certo? Com K igual indo de 1 até N menos 1. Tá, agora, pessoal, a gente pode trocar esse n menos k por p, invertendo a ordem lá de contagem, né? Em vez de ser de 1 para cima, volta para baixo. Mas dá no mesmo exatamente, né? O que eu estou dizendo aqui, pessoal, é em vez de contar daqui, da esquerda para a direita, você pode contar da direita para a esquerda, que dá no mesmo, né? Maravilha. Então, a forma final é essa daqui, ó. O número de atualizações que você tem que fazer para chegar na forma U é somatório de p igual a 1 até n menos 1 de p ao quadrado. Maravilha. Felizmente, lá em combinatória, né, existe uma fórmula para isso aqui. De fato, para m, né? É claro, só substituir. Essa fórmula lá de combinatória diz que o somatório dos m primeiros inteiros ao quadrado, tá? Se resolve nessa fórmula aqui, ó. M vezes m mais 1 vezes 2m mais 1, tudo isso dividido por 6. Tá? Se eu colocar m igual a n menos 1, aí no caso da matriz, né? Isso vai dar n menos 1 vezes n vezes 2n menos 1 sobre 6. Né? Bom, agora olha só, como cada elemento a ser atualizado, você faz duas operações, né? A divisão lá a multiplicação lá pelo fator, né? E a subtração, né? Você tem então um número de operações total duas vezes isso aqui, certo? Abrindo os cálculos aí, né, você obtém que é 2n ao cubo sobre 3 menos 3n ao quadrado, mais, né, tudo isso aqui sobre 3, né? 2n ao cubo menos 3n ao quadrado, mais n, tudo isso sobre 3. Bom, é aquela coisa, né, pessoal? Quando o n é grande, a gente pode desprezar os fatores com potência menor, né? Como a gente já fez lá com relação às divisões. Então, em termos assim, né, assintóticos, né, quando o n fica muito grande, o número de operações elementares lá em flops, né, que você faz com a matriz é da ordem de 2n ao cubo sobre 3, tá? Pessoal, a literatura clássica fala n ao cubo sobre 3, é porque eles consideram, tá? Os livros clássicos lá consideram que aquelas duas operações eles consideram de uma maneira única. Não é uma maneira de considerar. Isso aqui é apenas para ter uma estimativa, né, pessoal? Ninguém vai levar isso a sério porque isso aqui muda de matriz para o número exato, muda de matriz para matriz, né? Qualquer detalhezinho pode mudar muito, mudar pouco. Então não tem sentido você querer o número exato de operações para uma determinada matriz. É sempre uma ordem de grandeza, né? Você se prepara para algo dali para pior.
Tem como colocar limites superiores também, tá? Mas é mais ou menos isso aí. Ok. Cabe então, pessoal, uma pergunta final, tá? Quando que a decomposição LU não é possível? A gente já falou nisso, né? A decomposição LU clássica para a matriz quadrada N por N não existe se A for singular. Ou seja, se tivermos zeros na diagonal que não poderão ser substituídos, né? Que não podem ser substituídos por elementos não nulos usando troca de linhas com as linhas que estão abaixo, tá? Ou seja, se aparecer um elemento na diagonal principal que não tem como ser substituído por um não nulo, usando linhas que estão abaixo, então babou, a decomposição clássica LU não existe, tá? Aqui nós temos exemplos, eu peço que vocês verifiquem. Temos quatro matrizes aqui que não têm decomposição LU, tá? Todas elas são singulares. Eu peço que você faça. Essa aqui é óbvia, né? Já tem um zero aqui que não tem como ser substituído na diagonal principal, tá? Porque todo mundo embaixo aqui é zero. Essa aqui da esquerda é muito óbvia. Essa daqui é singular de cara, tá? Teve linha totalmente nula ou coluna totalmente nula, é singular e está acabado, tá? Essa é singular também. Vai aparecer uma linha nula quando você escalonar. Essa aqui também, tá? Tem uma linha nula aí quando você escalonar, ou seja, vai ter uma posição na diagonal principal que não vai poder ser substituída por uma não nula utilizando permutação de linhas abaixo. Peço que vocês verifiquem isso aí, tá bom? Pessoal, eu mandei também a lista de exercícios, tá? Vocês agora podem fazer esses exercícios todos aí. Qualquer dúvida, manda aqui contato para mim. Tá ótimo? Vamos seguindo assim, ok? Grande abraço aí. Vamos mantendo as aulas, tá? As aulas aqui remotas, apesar da greve, vamos seguir.